Leitura diária da Bíblia. Dia 46. Antigo Testamento. Êxodos 17, Êxodos 18. E toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, por suas jornadas, ao mandamento do Senhor, e assentaram o acampamento em Refidim, e não havia água para que o povo bebesse. E brigou o povo com Moisés, e disseram: Dá-nos água que bebamos. E Moisés lhes disse: Por que brigais comigo? Por que tentais ao Senhor? Assim que o povo teve ali sede de água, e murmurou contra Moisés, e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para matar-nos de sede a nós, e a nossos filhos e a nossos gados? Então clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei com este povo? Daqui um pouco me apedrejarão. E o Senhor disse a Moisés: Passa diante do povo, e toma contigo dos anciãos de Israel, e toma também em tua mão tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estou diante de ti ali sobre a rocha em Horebe, e ferirás a rocha, e sairão dela águas, e beberá o povo. E Moisés o fez assim em presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, pela briga dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está, pois, o Senhor entre nós, ou não? E veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. E disse Moisés a Josué: Escolhe para nós homens, e sai, luta com Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do morro, e a vara de Deus em minha mão. E fez Josué como lhe disse Moisés, lutando com Amaleque, e Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do morro. E sucedia que quando erguia Moisés sua mão, Israel prevalece, mas quando ele baixava sua mão, prevalece Amaleque. E as mãos de Moisés estavam pesadas, pelo que tomaram uma pedra, e puseram-na debaixo dele, e se sentou sobre ela. E Arão e Hur sustentavam suas mãos, um de uma parte e o outro de outra. Assim houve em suas mãos firmeza até que se pôs o sol. E Josué derrotou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. E o Senhor disse a Moisés: Escreve isto para memória em um livro, e dize a Josué que de todo tenho de apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, e chamou seu nome O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto há mão sobre o trono do Senhor, o Senhor terá guerra com Amaleque de geração em geração. E ouviu Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, todas as coisas que Deus havia feito com Moisés, e com Israel seu povo, e como o Senhor havia tirado a Israel do Egito. E tomou Jetro, sogro de Moisés, a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele a enviou, e a seus 2 filhos. Um se chamava Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra alheia, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai me ajudou, e me livrou da espada de Faraó. E Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e sua mulher, chegou a Moisés no deserto, onde tinha o acampamento junto ao monte de Deus. E disse a Moisés: Eu teu sogro Jetro venho a ti, com tua mulher, e seus 2 filhos com ela. E Moisés saiu a receber a seu sogro, e inclinou-se, e beijou-o, e perguntaram-se um ao outro como estavam, e vieram à tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por causa de Israel, e todo o trabalho que haviam passado no caminho, e como os havia livrado o Senhor. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, que o havia livrado da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios, e da mão de Faraó, e que livrou ao povo da mão dos egípcios. Agora conheço que o Senhor é maior que todos os deuses, até naquilo em que se vangloria vã contra o povo. E tomou Jetro, sogro de Moisés,
holocaustos e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel a comer pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que outro dia se sentou Moisés a julgar ao povo, e o povo esteve diante de Moisés desde a manhã até a tarde. E vendo o sogro de Moisés tudo o que ele fazia com o povo, disse: Que é isto que fazes tu com o povo? Por que te sentas tu sozinho, e todo o povo está diante de ti desde a manhã até a tarde? E Moisés respondeu a seu sogro: Porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem negócios, vem a mim, e eu julgo entre o um e o outro, e declaro as ordenanças de Deus e suas leis. Então o sogro de Moisés lhe disse: Não fazes bem, desfalecerás de todo, tu, e também este povo que está contigo, porque o negócio é demasiado pesado para ti, não poderás fazê-lo tu sozinho. Ouve agora minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Está tu pelo povo diante de Deus, e traze tu os negócios a Deus. E ensina a eles as ordenanças e as leis, e mostra-lhes o caminho por onde andem, e o que hão de fazer. Ademais busca dentre todo o povo homens de virtude, temerosos de Deus, homens de verdade, que odeiem a ganância, e constituirás a estes sobre eles líderes sobre 1000, sobre 100, sobre 50 e sobre 10. Os quais julgarão ao povo ao todo tempo, e será que todo negócio grave o trarão a ti, e eles julgarão todo negócio pequeno. Alivia assim a carga de sobre ti, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te o mandar, tu poderás persistir, e todo este povo se irá também em paz a seu lugar. E ouviu Moisés a voz de seu sogro, e fez tudo o que disse. E escolheu Moisés homens de virtude de todo Israel, e os pôs por chefes sobre o povo, líderes sobre 1000, sobre 100, sobre 50, e sobre 10. E julgavam ao povo ao todo tempo, o negócio árduo traziam-no a Moisés, e eles julgavam todo negócio pequeno. E despediu Moisés a seu sogro, e foi-se à sua terra. Novo Testamento. Marque 1:1-28. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João veio a batizar no deserto, e a pregar o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém saíam até ele, e eram todos batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João se vestia de pelos de camelo, e um cinto de couro em sua cintura, e comia gafanhotos e mel do campo. Ele pregava assim: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu. A ele não sou digno de me abaixar para desatar a tira das suas sandálias. De fato eu tenho-vos batizado com água, porém ele vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu que, naqueles dias, Jesus de Nazaré da Galiléia veio, e foi batizado por João no Jordão. E assim que saiu da água, viu os céus se abrirem, e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E veio uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em quem me agrado. E logo o Espírito o impeliu ao deserto. Ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Ele estava com os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo se cumpriu, e o reino de Deus está perto. Arrependei-vos, e crede no evangelho. E enquanto andava junto ao mar da Galiléia, ele viu Simão e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse:
vinde após mim, e farei serdes pescadores de gente. Então logo deixaram suas redes, e o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou. Então eles deixaram o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Eles entraram em Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. E ficavam admirados com o seu ensinamento, pois, diferentemente dos escribas, ele os ensinava como quem tem autoridade. E havia na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, que gritou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, e sai dele. E o espírito imundo, provocando convulsão nele, e gritando em alta voz, saiu dele. Assim todos ficaram admirados, e perguntavam entre si: Que é isto? Que novo ensinamento é este que, com autoridade, ordena até aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem? E logo sua fama se espalhou por toda a região da Galiléia. E o espírito imundo, provocando convulsão nele, e gritando em alta voz, saiu dele. Assim todos ficaram admirados, e perguntavam entre si: Que é isto? Que novo ensinamento é este que, com autoridade, ordena até aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem? E logo sua fama se espalhou por toda a região da Galiléia. Salmos. Salmo 22 para 1-11. Salmo de Davi para o regente, como em Serva da manhã: Deus meu, por que me desamparaste? Longe estás de meu livramento e das palavras de meu gemido. Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me respondes, também clamo de noite, e não tenho sossego. Porém tu és santo, que habitas nos louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, eles confiaram, e tu os livraste. Eles clamaram a ti, e escaparam do perigo, eles confiaram em ti, e não foram envergonhados. Mas eu sou um verme, e não um homem, sou humilhado pelos homens, e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, abrem os lábios e sacodem a cabeça, dizendo: Ele confiou no Senhor, agora que ele o salve e o liberte, pois se agrada nele. Tu és o que me tiraste do ventre, e o que me deu segurança, estando eu junto aos seios de minha mãe. Eu fui lançado sobre ti desde que saí do útero, desde o ventre de minha mãe tu és meu Deus. Não fiques longe de mim, porque a minha angústia está perto, pois não há quem me ajude.